Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje viaja na força das palavras, na construção de histórias. Com um dos maiores escritores de todos os tempos, inspira jovens a correrem atrás de um sonho. O Lucas escreve assim, olha, no ônibus, e já tem um livro publicado. O ator Cleiton Nascimento vem lotando plateias com a peça que criou. Eu sempre ouvi dentro de casa, escolha o que você quer ser e estude por isso. A Tatiana edita um jornal de comunidade e terminou o doutorado. Quem sabe eu não posso um dia escrever um livro. E a paixão do Ivan fez essa livraria ressurgir das cinzas. O que eles têm em comum, além do amor pelas letras? A inspiração em Machado de Assis, que nasceu há 185 anos e se mantém atual no século XXI. Um grande escritor do meu país está sendo homenageado. Joaquim Maria Machado de Assis, romancista consagrado. É isso aí, Martinho da Vila. Uma palavra e não para mais. Vírgula, espaço, imaginação, ponto. Um novo parágrafo. Recomeça. Surgem diferentes personagens brasileiros. Vire a página e, de repente, Machado de Assis conversa diretamente com você. O maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Um salto no tempo e estamos em 2024. O Lucas usa o computador para escrever. Tem um livro publicado retratando o lugar onde nasceu e vive até hoje. O Morro do Castro, no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Se eu escrever pelo menos 1% do que o Machado de Assis escreveu, minha carreira já vai ter valido a pena. Não é só o Lucas. A trajetória do gênio das letras até hoje abre caminhos e oportunidades, inspirando diferentes gerações. Martinho, Cleiton, Tatiana, Flora, Scarpa, Ivan, Hélio, Marta, Malu, Gilvan e essa garotada aí, ó. Quando Machado de Assis nasceu em 1839, a cidade do Rio tinha em torno de 300 mil habitantes. Aqui, os morros do centro eram ocupados por religiosos, militares e também por famílias ricas, que possuíam aqui sítios e grandes mansões. Uma dessas famílias ricas tinha como agregados uma açoriana e um pintor de paredes brasileiro. Eles eram os pais de Machado de Assis, eram casados. Dizem que o escritor teria nascido exatamente nesta casa. Não há um registro histórico, uma confirmação absoluta. Mas não restam dúvidas de que Joaquim Maria cresceu e conquistou um lugar permanente entre os nossos grandes escritores. 10 romances, 10 peças de teatro, mais de 200 contos, mais de 600 crônicas. E ainda tem os sonetos, os poemas. A falta de recursos e as adversidades precoces moldaram não apenas minha visão de mundo, mas também minha determinação em superar obstáculos e me tornar o escritor que a história conheceu. O menino de origem humilde teve batalhas e muitas conquistas. Mas nos dias de hoje, como seria? Qual a chance de um talento surgir e se firmar atualmente em condições tão difíceis? O Lucas acorda às 6 da manhã para uma jornada longa. A primeira etapa, o estágio num jornal da cidade vizinha, Niterói. Dá 4 da tarde. É hora de partir para o Rio de Janeiro. É o corre atrás dos sonhos.
É todo dia assim, pegar um ônibus, ir para a faculdade. Agora tem uma coisa muito especial que acontece nesse caminho, nesse trajeto, ou que aconteceu. Você consegue imaginar escrever um livro dentro do ônibus, no meio desse sacolejo? É isso, né? Como é que veio essa ideia? Por dia, assim, eu devo passar 4 ou 5 horas dentro do ônibus. Mas, pô, eu tenho que usar esse tempo pra alguma coisa, né? Vira um escritório. Vira um escritório. Eu separo tudo que eu escrevo e boto no meu bloco de notas. Assim. São pensamentos que eu tenho dentro do ônibus. Por exemplo, dessa frase. Eu tenho o dobro para correr, com metade do tempo para chegar. Já no centro do Rio, metrô, rumo ao curso de jornalismo. A faculdade é particular, mas ele conseguiu uma bolsa integral. 6h30 da tarde, a aula vai começar. Um ritmo de vida tão acelerado que o Lucas quase desistiu no ano passado. Eu não estava conseguindo, aí eu era bom no trabalho ou era bom na faculdade, sabe? E eu sempre gostei muito de fazer as coisas com excelência. Eu estava me sentindo muito mal, sim. Ainda bem que os amigos aconselharam. Então você não pode desistir, porque você está sendo inspiração para muita gente. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, que a nossa trajetória influencia também as pessoas à nossa volta. E aí eu decidi voltar. Quando vai ser a formatura? Vai ser no final do ano que vem. No final do ano que vem. Tá terminando já. Enquanto não termina, a jornada do Lucas vai muitas vezes até 11, meia-noite, para recomeçar no dia seguinte. E a gente precisa ter orgulho da nossa história. A gente precisa ter orgulho de onde a gente veio. A gente precisa ter orgulho de quem a gente é filho. Eu fiz questão de conhecer a mãe dele. Olha só, muito prazer. Tudo bom? Tudo bem. Como é que a senhora tá? Tudo bem, você. Sabe aquela mãezona que dá suporte, que abraça, que chora junto? É a Dona Divânia. Mãe orgulhosa? Dona Divânia. A foto do Lucas com o primeiro livro tá ali, exposta como um troféu. Mas a verdade é que ela nem desconfiava que o filho estava escrevendo para valer. Ele falou assim, mãe, eu tenho uma surpresa para você. Aí eu falei, surpresa? Aí, mãe, eu escrevi um livro. Eu falei assim, como você escreveu um livro? Aí ele, escrevi um livro. Mas é uma emoção muito grande. O livro reúne crônicas em forma de cartas. Planejo visitá-la assim que as circunstâncias permitirem. Há um abraço guardado, repleto de afeto acumulado, pronto para ser entregue. Mãe faxineira, o irmão mais velho na faculdade e a caçula no mesmo caminho dos estudos. Se você quer deixar alguma marca nesse mundo tão complicado e cheio de contradições, não tem outra forma de fazer isso senão através do trabalho, através dos estudos, principalmente através da leitura. Lembra da casa do Machado de Assis? O Lucas já esteve lá. Eu vi as coisas assim, o morro, e eu falei, pô, isso parece onde eu moro. Tem uma frase do Emicida que ele diz que viver é partir, voltar e repartir. E eu levo isso muito pra minha vida. Fica claro, não é só talento, tem que suar muito, ir à luta para conseguir o sucesso. Eduardo, meu filho. Cleiton Nascimento, ator, dramaturgo, professor. É também autor de um sucesso absoluto de bilheteria, a peça Macacos. Porque quando a gente entra na favela, a gente entra pra matar filho de ladrão. Gente, eu não sou uma ladra. E olha que são 3 horas de duração, às vezes mais. Como é que você chegou a esse sucesso? Através da educação. Eu tive muito apoio de pai e mãe, e eu acredito que jovens que têm apoio de pai e de mãe, muito provavelmente serão felizes em suas escolhas. E meu pai foi encanador, minha mãe foi manicure. Talvez eles não tivessem potência para me dar materialidades, mas tiveram potência para me guiar, para estudar e ser absolutamente o que eu quisesse ser. Isso é uma coisa que eu sempre ouvi dentro de casa. Escolha o que você quer ser e estude por isso. E a minha primeira escola pública, a primeira escola infantil, se chamava EMF Machado de Assis. Ah, é? É. Fica no Jabaquara? Fica no Jabaquara. É, e eu fui muito feliz lá. Eu sempre fui feliz estudando.
Ali começava a sua relação com o Machado de Assis? Ali começava. E anos depois eu vi descobrir a potência e a importância do bruxo do Cosme Velho. Uma pausa para explicar esse apelido. O bairro do Cosme Velho, zona sul do Rio, ainda era bem bucólico quando o escritor decidiu morar nessa casa. Além de bonita, é muito charmosa. Hoje essa casa já não existe mais, tem todo esse comércio aqui e um prédio enorme, cheio de apartamentos. Mas olha que legal, aquele registro, aquela plaquinha que diz o seguinte: neste local viveu Machado de Assis de 1883 até a sua morte em 1908. Bacana, né? A lenda do bruxo do Cosme Velho teve origem em uma superstição popular que atribuía a mim a prática de queimar cartas em um caldeirão, em minha casa na rua Cosme Velho. Diziam que eu realizava esse estranho ritual para obter inspiração para minhas obras. Lenda, né? Mas está explicado. Não tive sorte, não tive filhos. E não deixarei a nenhuma criaturinha o legado que é a miséria humana. É bonito isso, não é? Isso é Machado de Assis. Aprendendo a escrever sozinho, ele se tornou um dos maiores nomes da literatura brasileira. Persevera. Se não tivéssemos Machado abrindo caminhos, trazendo a importância da literatura brasileira, de saber articular as palavras, não sei se teria macacos. Uma das maiores favelas do Brasil está nas páginas do jornal Fala Roça. A Tatiana é a editora responsável. O jornal Fala Roça, que faz esse jornalismo de favelas, a oportunidade de contar histórias. Histórias de pessoas como ela, que lutam muito, a vida inteira. A Tatiana não caminha sozinha. A minha inspiração é Bianca Santana, escritora do livro Quando Eu Me Descobri Negra, é Lúcia Xavier, é Marielle Franco, é Aniele Franco. E no jornalismo era Glória Maria, né? Óbvio. A trajetória de cada uma dessas mulheres impulsionou a Tatiana até o doutorado, defendido poucos dias atrás na Universidade Federal Fluminense. Ela, de origem pobre, moradora de favela por décadas, num destino que parecia improvável. Eu decidi ser jornalista quando eu tinha 9 anos de idade. E eu estava muito feliz porque eu tinha decidido ser jornalista e eu comentei com um vizinho meu, no beco que eu morava, na favela do Tuiuti. E ele falou para mim que era para eu parar com isso, que não era para eu ser jornalista, que eu não podia ser jornalista, porque jornalismo é uma profissão de elite e eu não tinha cultura para ser jornalista. Em casa, a Tatiana tinha o incentivo da mãe, Dona Maria Emília, uma mulher de pouco estudo e muita sabedoria. Ela fala: minha filha, eu não sei como a gente vai fazer com essa tal de cultura, mas a gente vai dar um jeito de você acessar essa tal de cultura. Aí foi um tal de comprar jornal quando sobrava um dinheirinho, frequentar museus e centros culturais. Dona Maria Emília se foi muito cedo. Tatiana seguiu em frente com a ajuda de parentes e amigos. Fez o vestibular 8 vezes. Ela desanimava, claro, mas tinha aquela rede de apoio para reanimar, imprimir provas para ela estudar e até inscrevê-la novamente no Enem. O diploma de doutora vai ter lá um nome, Tatiana da Silva Lima. Mas existe uma galera por trás, sabe? O sorriso leve, bonito, revela o alívio do dever cumprido. Agora a Tatiana pode se dedicar mais à edição do jornal comunitário, cruzando suas jornadas com a de Machado de Assis. Eu acho que cruza nesse sentido da permissão do sonho. Caramba, eu também escrevo crônicas. Caramba, eu também edito um jornal, né? Caramba, quem sabe eu não posso um dia escrever um livro. Em maio desse ano, a americana Courtney Novak fez elogios rasgados ao livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, no TikTok. A reação foi imediata.
a obra de 1881 entrou para a lista dos mais vendidos em 2024. Com essa badalação em torno do Machado que essa moça americana provocou, essa Courtney Novak, está fazendo mais por Machado de Assis do que 130 anos de crítica no Brasil fizeram. De língua inglesa, então é muito difícil a gente ler alguma coisa traduzida. Esse é o Meyer, coração da zona norte do Rio. Numa rua pequena, mas movimentada, está a livraria Belle Époque. Livros novos, usados, Machadão tá aqui em cima. LPs, camisetas. Um cantinho de cultura no coração do bairro. Neste quadro, entre as citações, tem Machado de Assis, que diz exatamente o seguinte: as ocasiões fazem as revoluções. E essa revolução pode ser assim, com muito conhecimento, arte e cultura. Melhor ainda se essa revolução for acessível e compartilhada. Assim, numa calçada qualquer, com toda a vizinhança. Esse endereço onde nós estamos se identifica como Reduto de Escritores Boêmios e Errantes, a livraria que virou um sonho coletivo. Às vezes a cultura é vista como aquela coisa assim, como um hobby, como uma diversão, mas o trabalho é pesado para manter. Ivan é um herói da resistência. No começo, ele percorria de bicicleta as ruas do Meyer e até lugares mais distantes. O primeiro encontro com o Globo Repórter foi em 2016. Vou botar esse livro aqui na sua banca. Esse livro tá R$10. Pouco tempo depois de alugar essa casinha e montar o próprio negócio, um curto-circuito devorou os sonhos dele. O sonho acabou, gente. O sonho acabou. Das cinzas veio a solidariedade. Vaquinha de amigos e desconhecidos. Ajuda do Domingão com o Hulk. Alguém, por acaso, tem alguma coisa aqui nesta plateia que possa doar pro Ivan? Mostra pra gente. A Belle Époque renasceu. O que me move é o amor pela leitura, o amor por um espaço que possa disseminar a leitura e que as pessoas possam conversar e se entender, independente das linhas de raciocínio, de pensamento, de ideologias. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que é amor, sim. É amor. Um sentimento que surgiu na infância, numa cidade pequena do interior fluminense. Quando chovia, não tinha como brincar, então eu ia atacava lá as estantes. Dieguinho é uma dessas crianças que atacam os livros, no bom sentido. Vem aqui todos os dias, depois das aulas, e fica num cantinho lendo. Eu leio Turma da Mônica e vários livros. O menino nunca tinha ido a uma livraria ou biblioteca. Não, só essa. Só essa? À noite, a cultura ocupa a porta ali ao lado, num sarau de poesias. Se o medo pegar, é que o feitiço não foi cortado direito. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Cuidado, moço. Quando você pensa que escapou, é que chegou a sua vez. O barzinho simpático reúne amigos e amantes dos poetas. As nuvens não cobrem mais o nosso quintal. Ouço vozes distantes, muito mais bonitas que o normal. Versos que fazem eco pela rua, pela vizinhança e devem se espalhar pelo país. Se o Ivan realizar mais um sonho. Eu tenho vontade de fazer uma Kombi de livros, chegar em pequenas cidades que não tem livrarias, que não tem biblioteca ou que tenha, que seja defasada, para levar esse circo da leitura até esses locais. Esse é o meu objetivo. Livro combina com samba? Daqui a pouco o Martinho da Vila vai mostrar que combina sim. E você vai conhecer esse Machado de Assis digital que adora falar sobre suas histórias. É já já. A pergunta é a seguinte:
Machado de Assis dá samba, Hora se dá, e dos bons. De Dom Casmurro foi autor da Academia de Letras, foi sócio fundador. O ano era de 1959. Vou contar aqui uma historinha. Eu era de uma escola de samba, Aprendiz da Boca do Mato, que já não existe mais, rolou a bandeira. O enredo era Vida e Obra de Machado de Assis. Eu tinha uns 18 por aí por volta. E eu não sabia nada de Machado. Não tinha negócio de Google. Pesquisar mesmo. Pesquisar. E tinha que ir à biblioteca. Ir à biblioteca. Hoje você vai no computador e tem a biblioteca lá, né? Aí eu li a biografia para fazer o samba. Aí fiz o samba enredo. E ganhei o concurso. E a escola foi bem sucedida, tudo certo. Aí era assim: um grande escritor do meu país está sendo homenageado. Joaquim Maria Machado de Assis, romancista consagrado, nascido em 1839, lá no Morro do Livramento. A sua lembrança nos comove. Seu nome jamais cairá no esquecimento. Tinha um larará, o pessoal gostava. Nascia ali um interesse pelo autor. Martinho se aprofundou nas pesquisas e encontrou semelhanças entre ele e Machado. Por exemplo, ele é da minha cor. E minha mãe era lavadeira e a dele também. Então tem uns pontos aí interessantes. Mantendo as distâncias, né? Eu e Machado somos escritores. É uma folga. Que abuso. E depois deu vontade de escrever algumas coisas, aí fui escrevendo também. Eu já tenho um monte de livro escrito. Quem aí de casa já sabia disso? Além de cantor e compositor, Martinho da Vila escreveu 21 livros. Um deles conta a história da mãe, Dona Teresa. Machado de Assis foi inspiração de novo. Minha mãe também já tinha descansado. Eu resolvi escrever um livro, Memórias Póstumas de Teresa de Jesus. Inspiradíssimo dele, né? Total. Exato. E o livro ficou maneiro, eu gosto muito. Tá? Ele tem uma influência grande na minha escrita. Machado, é um prazer ter você aqui no Globo Repórter. Esse Machado de Assis que está com a gente desde o começo do programa bate ponto todos os dias na Academia Brasileira de Letras no Rio, conversando com o público visitante. Foi a Flávia que inventou esse avatar. Machado, me fala um pouco sobre... Nós estamos trabalhando aqui com o que nós chamamos de terceira onda da inteligência artificial, né? E aqui nós temos um avatar com a capacidade de conversar com as pessoas em tempo real, buscar em base de dados. A gente quer saber o que aconteceu com a Capitu. Ah, ela é uma personagem envolta em mistério. É divertido. O Machado tecnológico às vezes faz cara de que não entendeu. Quem é você? Mas o propósito é aproximar o clássico do popular. Agora você coloca numa linguagem atual Machado de Assis ali como um personagem conversando com essas crianças ou com novas gerações ou inclusive com idosos que não são adaptados ao uso da tecnologia, mas no momento que ela se torna alguém, se torna mais fácil, né? Peço pra você que eu adorei entrevistá-lo, viu? Aprendi muito com ele. Que legal, esse é o objetivo. Além disso, a cidade do Rio de Janeiro, com toda a sua riqueza e diversidade, também serviu como inspiração para muitas das minhas obras. Rio, palco da vida e dos escritos do Machado. Na Gamboa, bairro onde ele nasceu, a gente encontrou esse grafite gigante. Escuta essa frase: cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Tá no livro Ressurreição, de 1872. Não te parece muito atual? O Rio Antigo era um charme. Pena que nem tudo ficou de pé do século XIX para cá. Mas dá pra gente ter uma ideia dos locais mais retratados nos livros do Machado.
Os Arcos da Lapa estão bem preservados. Ali passa o Bondinho de Santa Teresa, presente em Yaya Garcia, último livro romântico de Machado de Assis. Esta é a Rua do Riachuelo, antes chamada de Mata Cavalos. Agora, por que matar cavalos? Tá fácil, hein? É que a rua era toda esburacada. Vamos imaginar em que sobrado morava Capitu, a personagem polêmica de Dom Casmurro. O vizinho bairro da Glória também foi cenário de romance. Das casas dava para ver o mar. Hoje, nem assim, nem de binóculos. Por mais de um século, era essa a imagem que se tinha de Machado de Assis, um homem de pele clara. Fotografia, ainda feita com técnicas rudimentares, para especialistas, era uma tentativa de embranquecer o nosso maior autor, neto de escravos libertos e filho de pai negro. A imagem seria então um reflexo da sociedade da época, com dificuldade em aceitar o sucesso de pessoas pretas ou pardas. Quando Machado morre, em 1908, na certidão de óbito consta cor branca, né? Então essa é uma demonstração também da questão do racismo, né? O professor Hélio se debruça há 2 décadas sobre a obra e a trajetória de Machado e propõe uma reflexão. Não ter se aprofundado na questão do racismo seria uma estratégia de sobrevivência do escritor? Tem toda uma questão aí em relação ao embranquecimento do Machado de Assis, né? Quer dizer, como um homem negro poderia fazer a trajetória, né, que o Machado fez até chegar à presidência da Academia Brasileira de Letras. O Machado não foi um homem do enfrentamento, né? Mas o combate dele vai se dar pela escrita, né? Vai dar a crítica pela escrita, né? O que acontecia normalmente naquele tempo. Todos os negros que se destacavam assim eram embranquecidos. E eu pensava que o Machado também era branco. Se um dos nossos ícones é uma pessoa preta que nasceu na favela com o pai pintor e com a mãe lavadeira, isso é um mar de esperança e é um mar de possibilidade que é importante que esse país aprenda e não perca. Machado é referência. Num passeio pelo Brasil, é fácil encontrar escolas batizadas com o nome dele. Mas será que a juventude ainda lê Machado de Assis? Certamente vai cair na prova, no Enem, no vestibular, no concurso público. Esse é um assunto que o professor Agostinho conhece bem. Ele acredita que seria mais produtivo se os alunos fossem apresentados também a pessoa Machado de Assis. Se eu chegar com um texto do Machado de Assis e der para meus alunos de 12, 13, 14 anos, eles não vão se empolgar com isso. Mostra quem foi Machado de Assis. Mostra quem foi, de onde ele veio. Porque Machado de Assis não é só um grande escritor. Ele tem que ser tratado como exemplo humano e como exemplo de literatura. A pesquisadora Marta de Sena tem um site com tudo sobre Machado e concorda que o professor tem papel fundamental. Hoje em dia, eu acho que só no ensino médio Machado deve ser apresentado. A não ser que um professor muito dedicado pegue, selecione um conto engraçado e comece com aquele conto. O professor tem sempre que ser esse mediador, esse facilitador. Se tem professor empenhado, Carla e Gilvan têm feito a diferença na Escola Estadual Professor Paulo Rolim Rosa, na Zona Leste de São Paulo. Eles apresentam Machado com criatividade. E essa degustação, às vezes, depende de pequenas mostras, de pequenas pílulas que a gente vai apresentando para eles, às vezes com meme, às vezes com uma brincadeira, às vezes com uma música. Às vezes com teatro, encenando os contos. Que isso? Uma cartomante, ela vai enviar todos os sinais pra gente. Inclusive, eu vou lá agora, porque o universo, Jesus Cristo, Deus, Maria, todos os santos, tá com a gente, vai falar tudo aqui. Tchau. Como assim? O que você tá falando? Isso é hora de ir ao cartomante? Para que você pegue um conto, transforme em outro gênero textual, completamente diferente, né? Que é o da dramatização, você precisa mergulhar na obra.
Tudo começa na sala de aula, mas não precisa ser uma sala convencional. Bem, Vitor, pega a cartinha, lê a primeira pergunta. Considerando a época em que o Machado de Assis viveu, como você avalia a forma como ele abordou temas como raça e classe social? Ele trabalha muito aquela questão da dualidade, da dúvida. Ele estava fazendo uma crítica sobre as pessoas da época e que é cabível às pessoas da nossa época. A gente vê essa importância não só para o vestibular, mas para a vida. Vamos parar com essa síndrome do vira-lata que só a literatura de fora é boa. A literatura, ela tem o dom de moldar o ser humano, né? Então, ele é um aluno muito mais crítico, ele é um aluno que consegue enxergar as coisas de outro jeito, né? E não tô falando só dentro da escola, né? Tô falando na vida. Pessoal, fecha a roda. O ginásio de esportes também tem aula, agora de filosofia, sobre o conto O Espelho. Vai, Gabriel. A descontração ajuda os alunos a expor o que entenderam sobre o personagem central. Ele só é aquilo que as pessoas dizem que ele é, então ele não consegue se enxergar. Eu e os demais professores, nós recebemos mensagens assim: professor, eu tenho um problema. E eu pergunto para eles, qual que é o problema? Eles dizem assim: eu passei em 2 universidades públicas, eu não sei para qual eu vou. E eu digo para eles, que problema maravilhoso. E Machado e outros autores são fundamentais para que, a partir desse empoderamento, a molecada da periferia brilhe e conquiste os lugares que historicamente para eles foram negados. Parabéns! Obrigado! Parabéns! Daqui a pouco, jogador de futebol que corre atrás dos livros e as preciosidades na coleção particular de Machado de Assis. A gente volta já. Tocou pro Scarpa, tá livre do outro lado. Scarpa entrou, passou pelo goleiro, pode tocar de pé direito pro gol! Gol! A explosão de alegria, a pressão por resultados. E o público contagiado pelas emoções. Golaço, golaço! Um espetáculo. Alguns artistas da bola também se encantam com a história de outros protagonistas, aqueles dos livros. A gente dá uma acalmada, né, desestressar um pouquinho, sair um pouco da bolha do mundo do futebol que a gente vive. Gustavo Scarpa começou lendo a Bíblia. E o hábito de ler cresceu quando ele já era jogador profissional e foi desafiado por um amigo, preparador físico. Se eu fizesse tal número de gols e assistências, ele me daria um livro. E aí, acho que o primeiro que ele me deu foi O Médico e o Monstro. A aposta terminou depois do 5º livro, mas Scarpa se superou. Eu já li, acredito que mais de 100 livros. Os favoritos, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Gostei do Processo, do Kafka. Os livros do Machado de Assis eu gostei. O que eu mais gostei, eu acho que foi o Dom Casmurro. O meio-campista do Atlético Mineiro deu olé no preconceito contra as palavras mais elaboradas de Machado. Eu sou um cara de muita gíria, né? Então, pegar essa linguagem mais formal assim foi um pouco difícil, mas vai ficando mais fácil. Como bom jogador que é, ele, claro, vem passando essa bola. Gostam de ler qualquer coisa. Nas redes sociais e dentro de casa. Meu filho tem 1 ano e meio e é muito bacana de ver que ele já pega o livro dele, sabe? Senta sozinho e começa a apontar os bichinhos e falar. Que eu continue, né, sendo uma referência, passando para frente esse hábito que ajuda tanta gente. Este aqui é o local onde os imortais protegem a língua portuguesa. A Academia Brasileira de Letras, a ABL. Machado de Assis foi um dos fundadores. Cada escritor eleito para a ABL ocupa uma cadeira específica. A do Machado é essa, a 23. Como o primeiro presidente da academia e com a importância que tem na nossa literatura, tudo o que foi dele está preservado. Aqui na biblioteca, agora eu estou diante da coleção particular do Machado de Assis.
E eu tive uma autorização especial para poder abrir, ter acesso, ficar mais pertinho aqui dessas obras. A grande maioria é estrangeira. São livros, obras que o Machado de Assis usava para consultar, para estudar, para aprender. Ao todo são 935 obras. Olha a altura, a quantidade de livros que ele absorveu e compartilhou conhecimento. Livros pessoais, obras originais, tudo merece cuidado especial. São páginas tão antigas que parecem que vão se desmanchar. E para manusear esse livro, que é da primeira edição, a gente tem que usar a luva para proteger a obra. Tem uma dedicatória do Machado de Assis aqui. Aqui estão outros objetos também, dele e de uma mulher especial. Meu grande amor foi minha esposa, Carolina Augusta Xavier de Novaes. Nem mesmo a paixão por Carolina livrou Machado de uma grande fofoca. Ele deu de sumir algumas horas da tarde. E aí surgiu uma dúvida entre os amigos. Será que o Machado de Assis tinha uma amante? Fato ou fake? Fake. Machado paquerava a obra e não a mulher. Estava obcecado pela pintura, mas não tinha dinheiro para comprar. Os amigos descobriram e fizeram uma vaquinha. Machado ganhou um presentão. As histórias de Machado de Assis são preciosidades brasileiras. Nesse aniversário de 185 anos, a gente só pode desejar que ele continue presente. Muito presente. Ih, Machado, tá velho? Faça uma festa aí do céu, que aqui embaixo a gente festeja você também. Parabéns, Machado de Assis. Que bom que você é brasileiro. Caros amigos do Globo Repórter, agradeço a oportunidade de compartilhar um momento de conhecimento e curiosidades com todos vocês. Foi um prazer, Machado. O Globo Repórter termina aqui. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima sexta.